Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 9 da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais, escrita pelo pastor Romilton, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, também no Rio de Janeiro. A lição 9, ela tem por título Seja Honesto. E tem por base o texto bíblico de Êxodo 20, versículo 15, que diz assim: não furtarás. Esse é o 8º mandamento. Na introdução, o autor nos fala: o primeiro relato de desonestidade na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais furtaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que lhes era proibido. Gênesis 3, nós vamos ler o versículo, Gênesis 3, o versículo 6, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então, nós vemos aqui o autor bíblico dizendo que a mulher desobedeceu a Deus, tomando do fruto que lhe era proibido, e deu também ao seu marido, então ambos desobedeceram. A ordem de Deus está em Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a ordem foi dada por Deus para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o autor continua: a desobediência ao 8º mandamento trouxe caos à sociedade, pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não é devido, entra em rota de colisão com as leis morais de Deus. O 8º mandamento é claro: seja honesto, decida pela honestidade aos recursos financeiros, respeite os bens alheios, se pegou emprestado, devolva na data combinada. Então, a introdução da lição fala sobre a desobediência do homem e da mulher, tomando, não é, de uma forma desonesta, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles terem tomado, visto que a ordem de Deus é para que eles comessem livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, então, desobedeceram e, com desonestidade, lançaram mão daquilo que não lhes era devido. O primeiro ponto da lição fala sobre furtar, é adquirir algo pelo qual não tem direito. Quem furta quer adquirir algo que não é seu por direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca. O 8º mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. Gênesis 3,19 diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltarás. Então Deus sempre desejou e deseja ainda que tudo que nós tenhamos venha do fruto do nosso trabalho e também, obviamente, por algum caminho de doação que alguém possa entender que poderá então fazer para nós, ok? Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para si próprio e também para os necessitados. Então, o trabalho ele nos dá a condição de não somente resolvermos, né, as nossas questões financeiras, materiais, como também poder ajudar aquele que precisa. Por isso é tão importante, né,
nós conseguimos adquirir os nossos bens materiais através do nosso trabalho. Furtar é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto. Deus ama o trabalhador, mas condena o preguiçoso. Só é possível prosperar trabalhando. Vamos ler alguns textos bíblicos? Provérbios 21, 25 diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O autor bíblico é muito interessante, fala sobre isso, né, de uma forma muito interessante. O preguiçoso, ele morre de tanto desejar. Ele deseja tantas coisas que ele acaba morrendo. Mas ele nunca vai morrer dos trabalhos das suas mãos, porque ele é um preguiçoso. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Nós sabemos, no entanto, que ser rico através do trabalho muitas vezes não é fácil. São exceções aquele que consegue enriquecer com o trabalho, não é verdade? Mas uma coisa é certa, irmãos, a verdadeira riqueza nós temos. Aquele que trabalha e consegue levar o seu pão para o seu lar, para sustentar a sua família com a ajuda de Deus, a gente pode dizer talvez até, né, que seja a maior riqueza. Obviamente que nós gostaríamos sim de ter uma vida financeira confortável, com as nossas contas pagas, com o nosso banco, né, nossa conta bancária no azul, mas ainda que isso não seja tão fácil através do trabalho, mas o importante é que nós conseguimos sim, através da força que Deus nos dá e do nosso trabalho, termos riquezas sim, né? Riquezas espirituais, riquezas emocionais, de ter a honra, né? De poder suprir com a necessidade material da nossa família através do nosso trabalho. Isso, na verdade, não tem preço, não é verdade? O autor, então, da revista, ele continua dizendo: uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Provérbios 28, 20. Diz assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então, é muito melhor ser fiel a Deus, que nós seremos ricamente abençoados, do que nós conseguimos através do engano, né? Através da trapaça, enriquecer. E com certeza não ficaríamos sem castigo. O ponto 2 fala sobre seja honesto com Deus. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim. Vamos ver Malaquias 3:8. A palavra de Deus diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A ausência da mordomia é equivalente ao roubo. O que seria mordomia? Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Então o autor fala, a ausência de mordomia equivale ao roubo, isto é, a ausência da mordomia, a ausência de dar a Deus honra com todos os nossos bens é considerado pecado e é considerado roubo. Tudo que possuímos vem do Senhor. 1 Coríntios 10, 26. A palavra diz: pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Assim, é nossa obrigação contribuir para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido. Ser honesto com Deus é, no mínimo, devolver parte daquilo que Ele nos concedeu. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então é interessante a gente perceber que Deus, por ser o Senhor de todas as coisas, Ele merece todas as coisas. Então nós devemos dar honra a Deus entregando a Ele ou devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E assim nós não estaremos furtando do Senhor, estaremos sendo honestos, dignos para com o nosso Deus. O dízimo, ele é designado para a manutenção da casa de Deus. Deus encoraja seu povo a ofertar com honestidade e promete ao honesto que este verá as bênçãos vindas dos céus.
Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, o fiel, ele tem sim o suprimento das suas necessidades vindas de Deus. Aquele que entrega, que devolve o dízimo a Deus, que oferta para que o reino de Deus possa ser expandido, para que a casa dele possa ter as suas obrigações cumpridas, suas contas pagas, suas dependências sempre bem limpas, os funcionários que muitas igrejas possuem, tendo seu salário, seu FGTS em dia, essas pessoas que contribuem para que isso aconteça, elas serão extremamente abençoadas. E Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então a gente pode perceber que o autor bíblico, ele fala sobre o dízimo, que é importante de ser dado ou entregue, né? Levado à casa de Deus. Mas ele também fala sobre a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas ele pontua muito interessante. Vocês devem praticar estas coisas, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas que é o quê? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e também o dízimo financeiro. Então, nós não podemos nos omitir de devolver o dízimo para o Senhor e não tampouco ofertar, porque se assim o fizermos, nós estaremos furtando a Deus, que é o que Malaquias nos esclarece. O ponto 3 da lição diz: de diversos tipos de furto. Se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedentes. A partir do 5º mandamento, o decálogo tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Vivemos envolvidos em um caos social, mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina de não furtar. Realmente, já imaginou? Se Deus não tivesse nos dado essa ordem e cada um tomasse do outro aquilo que queria, que ninguém fosse, na verdade, dono de nada e vivêssemos, então, um roubando as coisas dos outros, que caos muito maior nós estaríamos vivendo? Furtar é diferente de roubar. O ato de furtar é sorrateiro. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outrem sem o uso da violência. Já roubar é subtrair algo de propriedade de uma pessoa sem o uso de armas de fogo ou de violência. Um exemplo sobre a diferença entre furto e roubo. Você vai com o seu carro, você estaciona o seu carro em alguma vaga e vai fazer alguma coisa e quando você volta dessa atividade, o seu carro subiu. Então, ele foi furtado, você não viu quem levou e não houve violência. Você estaciona o seu carro, ao sair do seu carro, alguém vai e te rende e te obriga a entregar a chave através da violência. Isso é roubo. A diferença é essa, o furto é sorrateiro, o roubo normalmente ele é feito com violência. Quais são os tipos de furtos? Os alimentos congelados são apontados como os piores exemplos, pois o consumidor poderá pagar mais caro, não pelo preço da carne, mas pelo gelo contido na embalagem. Deus condena tal fraude. Com quem isso já não aconteceu, né? De nós comprarmos 1 quilo de carne congelada e ao chegarmos em casa, nós descongelamos a carne e ao pesar só tinha 700 gramas, por exemplo, não é? Quem já não passou por isso? E a Bíblia fala sobre Levíticos 19:35, que diz assim, ó, não usem medidas desonestas quando pedirem comprimento, peso ou quantidade. Então, isso é roubo, usar de medidas desonestas, como o caso, então, da carne congelada, entre outras coisas, né? O relacionamento entre patrões e empregados. Em se tratando de patrões, o furto acontece quando os direitos trabalhistas são negados, a assinatura da carteira de trabalho
ou no caso a ausência, né, da assinatura da carteira de trabalho, ou quando paga os salários abaixo da tabela, né, organizada pelos sindicatos. Não depositam FGTS, tampouco quitam as contribuições do INSS. Empregados desonestos, também existem, né? Utilizam-se do telefone da empresa para resolver seus problemas pessoais. Alguns evangélicos foram pegos lendo a Bíblia no horário de expediente, que também é errado, né? A relação entre patrões e empregados está em Efésios 6, do 5 ao 9, onde a essência desse relacionamento é a sinceridade e temor ao Senhor nas atividades. Vamos ler? Efésios 6, 5 a 9, diz assim: escravos, ou no caso servos, né? Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradar quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticam, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, tanto o empregado quanto o patrão, o colaborador, né, e o dono da empresa devem ser honestos, íntegros e não furtar de ambas as partes. Tempo, assinatura em carteira, FGTS, aquele clipezinho que não foi, né, dada a permissão para levar para casa, a caneta e todas as demais coisas que nós sabemos bem. E o autor ele continua dizendo que, por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. Mais um exemplo de furto. Muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade. A mercantilização da fé com a venda de produtos como lenços ungidos, sabonetes, sal, óleos, águas oriundas de rios bíblicos são alguns exemplos de furtos que estão enganando fiéis em nome de Deus e, como troca, oferecem a cura e a prosperidade. O Senhor Jesus condenará estes falsos profetas que furtam usando o seu santo nome. E nós temos também, irmãos, infelizmente, aquela mercantilização da fé, da prosperidade financeira e emocional. Muitas vezes também a prosperidade emocional é oferecida, né, como troca por algum valor, por algum bem que está sendo ofertado. Isso também é errado. Mateus 7, 22 a 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E 2 Pedro 2,3 diz: em sua cobiça, tais mestres os explorarão como as histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, tais líderes que assim procedem, furtando das pessoas de uma forma sorrateira, oferecendo, né, benefícios, também terão o seu julgamento. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus, que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Então, irmãos, que nós possamos pedir a Deus para que sejamos honestos e que nós possamos meditar em Salmo 15, versículos 1, 2 e 5, a parte B. Que seja esse o nosso questionamento diante da lição de hoje. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Quem assim procede, nunca será abalado. Que esse seja o nosso questionamento neste dia.
Que Deus toque em nosso coração para que, se nós furtávamos, não furtemos mais. Seja qualquer tipo de furto, que nós venhamos a confessar os nossos pecados, nos arrepender, confessar o pecado, receber de Deus o perdão e termos então uma vida digna. Que esse Salmo 15 seja o nosso proceder nessa hora, seja a nossa oração. Que nós venhamos dizer para o Senhor, quem habitará no teu santuário? Que nós sejamos essas pessoas a habitar no santuário de Deus. Porque quem é justo, quem é íntegro, diz o salmista, quem assim procede, nunca será abalado. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, no nome de Jesus.